Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom que estão aqui e vamos a mais uma aula de história. O assunto de hoje é religiões milenares da Ásia e da África. Na semana passada, nós vimos algumas religiões da antiguidade, né? Que foi a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia. São as religiões politeístas. E também vimos as religiões monoteístas do Oriente Médio, que foi o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essa semana nós vamos dar continuidade com as religiões milenares da Ásia e da África, que são o hinduísmo, o budismo e o urubá. Aqui nós temos a leitura do texto, que a prova vai fazer, a explicação da atividade. Preste atenção nos tópicos que a prova colocou no final da apresentação da atividade e peço que respondam às atividades no caderno e envie para o privado para aqueles alunos que não estão indo nas aulas presenciais. O que estão indo nas aulas presenciais, a gente vai debater esse tema em sala de aula, ok? Nós vamos aqui. Religiões milenares da Ásia e da África. Hinduísmo. Uma das religiões mais antigas do Oriente, o hinduísmo, surgiu na Índia há mais de 3.000 anos. Sua filosofia religiosa está escrita em 4 livros chamados Vedas, palavra do sânscrito, língua antiga da Índia, que significa livros do conhecimento. Os Vedas reúnem um conjunto de hinos religiosos, preces e histórias sobre a natureza humana e a criação do universo. O hinduísmo reverencia centenas de divindades, entre eles Brahma, Vishnu e Ganeshas. Ou seja, o hinduísmo é uma religião politeísta, ou seja, acredita em vários deuses. O budismo. Outra religião influente na Ásia, surgida na antiguidade, é o budismo. Ela foi fundada por um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que ficou conhecido como Buda, que em sânscrito significa iluminado. A base da doutrina budista está no reconhecimento do sofrimento e em como superá-lo. Atualmente, o budismo está presente na China, no Japão, na Coreia do Sul, no Sri Lanka e na Tailândia. Agora nós vamos... Eles também, eles não têm uma crença assim em Deus, mas na iluminação do ser, na evolução do próprio ser. Então, e como eles não têm assim muitos deuses, apenas um Buda, a gente pode configurá-lo como uma religião monoteísta, né? Que acredita em um único Deus. Yorubá. Na África também existiu uma grande diversidade religiosa na antiguidade. Uma das religiões mais antigas do continente é o Yorubá, que também, gente, aqui eu quero falar que Yorubá não é somente uma crença religiosa, é também a língua falada por alguns países da África e formas de culturas variadas, que vai além das crenças religiosas, certo? Então, que faz parte da cultura de um dos maiores grupos linguísticos africanos que hoje ocupa a região da Nigéria e os países. Aí. Para a religião Yorubá, existe um ser supremo, Olodumare, ou Olorum, criador do mundo e também das divindades chamadas orixás. Os orixás, como alguns já podem ter ouvido falar, Oxalá, Oxóssi, Ogum, Iemanjá, Oxum, todos são orixás da religião Yorubá dos povos africanos, entre as quais havia reis, guerreiros, personagens históricas associadas a elementos da natureza, como o fogo, que é associado a Xangô e a Yansan, a chuva, que é associada a Oxumaré e a Iemanjá, o vento, que é associada a Yansan, e outros mais. Agora aqui nós temos as atividades, né? 1. É uma das religiões mais antigas do mundo. Aí, aqui está dizendo
nesse texto que todas essas religiões são muito antigas. Mas tem dessas três aí que tem essa frase aí, que é uma das religiões mais antigas do mundo. Preste atenção. É o budismo? É o hinduísmo? É o iorubá? Aí nós temos também outra questão. É uma religião influente na Ásia, ou seja, que tem muitos adaptos. O hinduísmo, o budismo ou o iorubá? Aí tem a terceira questão. É uma religião que faz parte da cultura de um dos maiores grupos linguísticos africanos, que hoje ocupa a região da Nigéria e outros países. Tem essa informação no texto. Procura e responde. É o budismo? É o iorubá? É o hinduísmo? 4. Complete o quiz das religiões. Letra A. Sua filosofia religiosa está escrita em 4 livros chamados Vedas. Que religião é essa? É o hinduísmo? É o budismo ou o iorubá? Que tem os livros Vedas. O reconhecimento do sofrimento, letra B. O reconhecimento do sofrimento e em como superá-lo é a base dessa religião. Qual é essa religião? É o budismo? É o iorubá? Ou é o hinduísmo? Letra C. É a religião que reverencia centenas de divindades, entre eles Brahma, Vishnu e Ganeshas. Olha, aqui já disse, né? Qual é a religião? Lá no texto tem essa frase aí, só é procurar e colocar. É budismo, iorubá, hinduísmo, em qual partezinha que está lá? Letra D. Para essa religião, existe um ser supremo, Olodumare ou Olorum, criador do mundo e também das divindades chamadas orixás. Então, qual é essa religião? É o hinduísmo, é o budismo ou é o iorubá? Letra E. Livros do hinduísmo que reúnem um conjunto de hinos religiosos, preces e histórias sobre a natureza humana e a criação do universo. Lá você vai ver qual é o livro, como é o nome desse livro, tá bom? E colocar aqui. Letra F. Religião que atualmente está presente na China, no Japão, na Coreia do Sul, no Sri Lanka e na Tailândia. Qual é essa religião? Aí no texto vem falando, certo? Aqui nós vamos atentar para os principais tópicos do assunto. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do Oriente. Surgiu na Índia há mais de 3.000 anos. Sua filosofia religiosa está escrita em 4 livros chamados Vedas. O budismo é outra religião influente na Ásia, surgida na antiguidade. Ela foi fundada por um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que ficou conhecido como Buda. Muita gente já deve ter visto e ouvido falar de Buda, né? Na África, uma das religiões mais antigas do continente é a Iorubá, que faz parte da cultura de um dos maiores grupos linguísticos africanos. Para a religião Iorubá, existe um ser supremo, Olodumare, ou Olorum, criador do mundo e também das divindades chamadas orixás. Certo? Aqui a Pro deixou um vídeo com algumas expressões dessas 3 religiões para vocês assistirem. É pequenininho, mas é muito legal. Assistam e respondam as questões. Um beijo e até a próxima aula. Não é fácil definir o hinduísmo. Primeiro, pela quantidade enorme de práticas e crenças de seus seguidores. Depois, a religião não tem um fundador específico e nem um método unificado de ensinamento. Para dificultar, ele ainda tem uma longa associação com outras religiões de suas áreas, como o sikhismo, o jainismo e o budismo. Apesar disso, o hinduísmo tem cerca de 900 milhões de seguidores ao redor do mundo. A maior concentração está no Nepal e na Índia, onde 80% da população se diz hindu. Suas escrituras mais antigas, os textos védicos, pregam a existência de um Deus Supremo que se manifesta através de divindades que se chamam Brahma, Shiva, Lakshmi e Vishnu. Ainda segundo os textos, o homem vive um ciclo de nascimento, morte e reencarnação conduzido pelo karma, no qual todos os atos produzem resultados que serão sentidos nessa vida ou na reencarnação, concedida apenas àqueles que viveram como bons hindus.
Ao longo do ano, eles têm que respeitar 14 dias sagrados. A principal festa é o Diwali, que quer dizer Festival das Luzes. A maioria das casas dos hindus tem um altarzinho para as famílias fazerem suas preces, chamadas de mantras, e onde são oferecidas flores, frutas, água e incenso aos deuses e deusas. Os atos religiosos também são praticados em templos, com outros membros da comunidade hindu. Um de seus ensinamentos mais importantes é o princípio chamado Ahimsa, a não violência, que acabou virando o principal slogan de Gandhi no processo de independência da Índia. Depois de viver 29 anos no palácio de seu pai, Siddhartha Gautama conseguiu sair e acabou conhecendo de perto o sofrimento da grande maioria do povo. O jovem decidiu abandonar a vida de príncipe e começou a estudar religião com vários sábios, mas isso não contentou, pois ele queria saber sempre mais e testar os seus limites. Aos 35 anos, Gautama sentou-se debaixo de uma figueira sagrada e decidiu não levantar-se dali antes de atingir a iluminação total. Depois de alguns dias meditando, ele finalmente conseguiu. Isso atraiu alguns seguidores e fez com que ele virasse o líder espiritual do grupo. Gautama passou a ser conhecido como Buda e a religião como o budismo. Sua base são as tradições, as crenças e as práticas que vêm dos ensinamentos do Buda, chamados de Dharma. O budismo prega que é possível acabar com o sofrimento, atingir o nirvana, estado total de paz e plenitude, e escapar do que é visto como o ciclo do sofrimento e reencarnação. Segundo a fé budista, vivemos sucessivas vidas através de reencarnações, que tornam nossa existência mais dinâmica e em constante aprimoramento. Não existe a alma eterna e imutável, nem a independência do resto do universo. O karma, segundo o budismo, é a lei de que, para cada ação, existe uma força equivalente no sentido contrário. Se a pessoa praticar um ato mal, será castigada com a mesma intensidade, e se causar o bem, será recompensada na mesma medida. O budismo é a quarta maior religião do mundo, ficando atrás do hinduísmo, do islamismo e do cristianismo. O candomblé veio da mistura de crenças dos escravos africanos das tribos Yorubá, Banto e Fon, com uma pitada de catolicismo. Ele tem cerca de 2 milhões de seguidores e a maioria vive no Brasil. Seu deus se chama Olodumaré e é servido por entidades menores conhecidas como orixás. Seus seguidores acreditam que cada pessoa é filha de um orixá específico que lhe protege e controla seu destino. Não existe o conceito de bem versus mal. As pessoas têm que cumprir seu destino e não importa se o resultado é positivo, negativo, construtivo ou destrutivo. A religião não tem livro sagrado. Ela é passada oralmente e seus cultos envolvem danças coreografadas, canto e música. Já a santeria é uma religião afro-caribenha que também tem elementos da cultura iorubá e cuja origem está associada ao comércio de escravos em Cuba. Seus seguidores também acreditam no deus Olodumaré, nos orixás, e a pitada de catolicismo também está presente, pois alguns orixás estão associados a santos e santas da Igreja Católica. Através de rituais que incluem música, canto, dança e comida, os humanos entram em contato com os orixás. Isso geralmente acontece em um lugar chamado Ilê ou casa, sob o comando de um babalorixá, que é líder espiritual da comunidade. Da mesma forma que o candomblé, a santeria não tem livro sagrado e é passada oralmente através das gerações.